E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, a história de tudo. Hoje nós falaremos aqui justamente sobre o Dia de Todos os Santos. Quer saber? Então fica ligadão no Historizado, dê seu like aí, tá ok? Se inscreve no canal, passa pros amigos, marca o sininho. Bom, o Dia de Todos os Santos é dia 1º de novembro, como todos sabem. E ele foi um dia que foi acontecendo desde a antiguidade. O Papa Bonifácio IV, ele já era Papa, né, na Roma cristã, e ele decidiu substituir o templo romano, onde estavam os panteões, né, o panteão de deuses romanos, justamente pelos santos católicos, ou seja, pessoas que morreram, né, em nome do cristianismo, dentro do Coliseu, quando os cristãos morreram, que foram condenados, né, à fogueira, à crucificação. E ele decidiu substituir aquele templo religioso, tá ok? Aquele templo religioso romano, pelos santos e pela Virgem Maria, para mostrar a religião vitoriosa que era o cristianismo. Mas, por favor, não confundam uma coisa, tá ok? Os santos, a Igreja Católica tem santos, não foi para substituir os deuses romanos que era politeísta, não. Fica ligado isso nas provas de vocês e fica ligado isso na vida. Na verdade, quando os santos vão surgindo, cada vez mais eles vão orando pelos santos, porque o Dia de Todos os Santos justamente tem também essa função de você orar para todos os santos, porque eles foram mártires, eles morreram em nome do cristianismo. E quando o Papa Bonifácio fez isso, ele não fez com a intenção de substituir, tá ok? Foi só porque o cristianismo virou a religião oficial de Roma, então não tinha mais razão do templo romano ter deuses romanos. Ele coloca os santos, a Virgem Maria e, claro, a imagem de Jesus Cristo, compreenderam? Foi uma homenagem que ele faz para mostrar a religião vitoriosa. Quando a gente chega por volta de 731, 732, o Papa Gregório III, dedicou exclusivamente uma capela no Vaticano, em homenagem a todos os santos. Tá entendendo? E nesse momento ele havia escolhido o dia 1º de novembro, tá ok? O dia 1º de novembro para ser o dia de todos os santos. Essa era a ideia. E qual era a função disso então? Qual é a função? A gente lembrar, tá ok? Que esses santos, essas pessoas tiveram vida de fé, entregaram a sua vida a Jesus Cristo e tiveram uma boa vida cristã. E que era para a gente ter também. Então a ideia da comemoração do dia 1º de novembro ser o dia de todos os santos, depois que foi criada, né, o Papa Gregório III criou esse templo lá no Vaticano com uma homenagem a todos os santos, a ideia era essa, da gente seguir esses santos nesse sentido de uma vida cristã, dedicada a eles, de tudo mais, compreenderam? Essa seria a função principal. E logo em seguida tem finados, dia 2. Tá ok? Que nós veremos também a origens em relação a isso, que vai se rezar aos mortos. Então no dia 1º, o dia de todos os santos, se reza aos santos, tem essa função, se valoriza eles nesse sentido, para a gente seguir essa vida cristã. Mas existem algumas curiosidades aqui que eu quero trazer para vocês nessa História Origens, tá ok? Nessa História Origens, para você entender o Dia dos Santos. Em Portugal, no dia 1º, já acontecia, né, essas homenagens aos santos, né, e aí as crianças saíam à rua, né, para poder celebrar, rezar, lembrar dos santos, lembrar dessa vida cristã, né, e aí eles levavam a sacolinha nas casas das pessoas e pedia pão por Deus, ou seja, me dê um pão, né, e receberá em troca, né, a ajuda de Deus, pão por Deus, pão por Deus. Então em Portugal já havia essa tradição. E quando foi ali por volta de 1755, né, a data ela foi sendo valorizada, fortalecida, tá entendendo? E Portugal sofreu um grande terremoto, sabe? Nós tivemos um grande terremoto em Portugal, né? A cidade de Lisboa ficou completamente destruída. Então não se tinha essa ação do governo rápida para reconstruir, ajuda internacional. E muitas pessoas que eram pobres ficaram mais pobres. Então em Portugal a tradição do dia 1º, o dia de todos os santos, ela é mais importante do que inclusive o dia 2, o dia de finados. Já é no próprio dia de todos os santos que se reza para os santos
se reza para os conhecidos e se reza para os desconhecidos devido a tanta morte que teve. Isso foi uma curiosidade em Portugal, no dia de Todos os Santos, 1º de novembro. Para a gente fechar essa história Origens, está gostando, dê seu like aí, se inscreve no canal. Nós temos aqui, né, um livro da Idade Média, de 1298, ou seja, do século XIII, escrito por Jacopo de Varazzi. Jacopo de Varazzi, Legenda Áurea, ou seja, a história dos santos, compreenderam? Né, da Companhia das Letras, né? Como vocês sabem, no nosso canal existem indicações, poderia fazer indicações, mas é porque esse livro foi escrito no século XIII por Jacopo de Varazzi, e aqui está a história de todos os santos até essa data. Toda a biografia de todos os santos, que na verdade a gente chama de hagiografia. A hagiografia é a biografia de todos os santos. Então é muito interessante, eu indico a vocês, aí, a grossura do livro, o tamanho, muito bacana, tá ok? E aí vale a pena nesse dia primeiro, entender o que é esse dia de todos os santos, entender o porquê que ele existe, que na verdade é valorizando os santos, rezando por eles para que nós podemos ter uma vida cristã, tá ok? Para você poder entender o que ocorreu em Portugal, entender também o que acontece aqui no Brasil, a nossa valorização do dia 1º de novembro como o dia de todos os santos. Tá ok? Gostou? Dá seu like, se inscreve no canal, mostra aos colegas porque você ficou historizado. Um abraço!